Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a parte de tratamento propriamente dita, depois dessa introdução sobre o que as diretrizes recomendam de maneira geral, e vamos começar com os exercícios de preferência direcional, a avaliação e os exercícios de preferência direcional e também pensando no fenômeno da centralização. Então isso é uma evidência A, nós temos aí uma imagem no slide, na diretriz de prática clínica americana, publicada na JOSPT, para dor lombar. Então é um nível de evidência A, os exercícios de preferência direcional. Bom, primeiro, o que é a preferência direcional? Então, a preferência direcional é um fenômeno clínico em que uma direção específica de movimento repetido ou uma posição mantida vai resultar em uma melhora clínica relevante, podendo ter diminuição ou abolição dos sintomas, podendo ter a centralização dos sintomas, aumento da amplitude de movimento. Os movimentos podem ser a extensão, a flexão, os deslocamentos laterais, rotações ou combinações de movimentos. Então, o que é o fenômeno da centralização? Como vocês podem ver na imagem. O fenômeno da centralização é caracterizado por um fenômeno em que uma dor distal oriunda da coluna, ela é progressivamente abolida da região distal em direção à região proximal, como resposta a algum movimento ou uma postura mantida, como vocês podem observar nessa imagem abaixo. Pode ser também uma dor em faixa na coluna, que como resposta ao movimento ou uma postura mantida, ela vai ficando mais axial. Pacientes que apresentam o fenômeno da centralização, pacientes centralizadores, em geral, eles têm um bom prognóstico e baixo risco de cronificação. Estudos sobre preferência direcional e centralização, como vocês podem ver na imagem, têm mostrado que 70% dos pacientes com dor aguda apresentam preferência direcional. Aproximadamente 70% vão ter uma direção de preferência e desses, 70% a preferência de direção é o movimento de extensão. Então, daqueles pacientes que têm preferência direcional, que é aproximadamente 70%, 70% apresentam como preferência direcional a extensão. Então, uma sugestão clínica é tentar sempre começar pela extensão, porque há uma probabilidade maior de você encontrar a direção de preferência. E não é somente paciente agudo e subagudo que tem direção de preferência. Paciente crônico também pode centralizar. Aproximadamente 50% a 52% dos pacientes crônicos também são centralizadores. Essas informações vocês podem observar nessas duas revisões sistemáticas que eu coloquei aí para vocês. Os pacientes que são centralizadores, eles possuem uma maior chance de ter a sua dor de origem discogênica. Então, o teste de preferência direcional tem uma especificidade de 94% para dor discogênica. Isso não vai mudar muito a nossa conduta, isso é apenas uma informação, mas pode ser que pacientes centralizadores, então uma hipótese, uma possibilidade importante de que pacientes centralizadores tenham uma dor de origem discogênica. Bom, então, como é que é o princípio do teste do movimento repetido? Então, de novo, o teste do movimento repetido ele vai proporcionar informações sobre a resposta dos sintomas ao movimento. E ele vai confirmar a preferência de direção e, consequentemente, o tratamento que vai ser proposto. Então, repetindo, pode ter diminuição, abolição, centralização da dor, aumento da amplitude de movimento. Então, esses são indicadores que permitem definir o movimento a ser utilizado. Situações onde ocorre o aumento da dor, a distalização dos sintomas, indica que aquele movimento ele deve ser evitado. Muito importante a avaliação pré-teste. E aí você vai coletar suas referências. Então não esqueçam, nós vamos ter 4 referências. A referência sintomática, a referência mecânica, a referência neurológica e a referência funcional. Então o que seria a referência sintomática? É a intensidade de dor do paciente ou a localização da dor do paciente. Tá? Então coletem essa referência em uma avaliação pré-teste. A referência mecânica. A referência mecânica você pode ter como linha de base
os testes na avaliação dinâmica, flexão, extensão, inclinações, rotações, e você vai avaliar a segurança do paciente a realizar o movimento, a qualidade do movimento, a amplitude de movimento. Essa seria a referência mecânica. A referência sintomática, ela pode ser também, pode ser coletada essa referência durante os movimentos na avaliação dinâmica. Então você também pode coletar essa referência sintomática durante os movimentos de flexão, extensão, que nós já vimos na aula de avaliação. Flexão, extensão, inclinações e rotações. Colete também a referência neurológica. As referências neurológicas, sobretudo no teste do SLR, do SLAMP test. Então, a amplitude, a reprodução dos sintomas, todas são referências neurológicas que você vai coletar pré-teste. Tá? Em situações mais graves, se o paciente tem algum envolvimento de raiz neural, como alteração na sensibilidade, alteração de miótomo, alterações no reflexo, podem ser também referências pré-teste. E a quarta referência é a referência funcional. É o que o paciente faz, assim, ou deixou de fazer, ou está tendo dificuldade de fazer no dia a dia por causa da dor. De repente, é abaixar para pegar um objeto, segurar o filho no colo, subir e descer a escada, caminhar 10 minutos. É uma referência funcional que vocês vão coletar também. E para depois tudo isso ser retestado. Então, pelo menos algumas dessas referências devem ser coletadas no pré-teste para depois do teste vocês retestarem. Eventualmente não é possível ter todas as referências, mas é importante que quanto mais referências vocês tenham, melhor. Tá? Uma sugestão é começar o teste pelo movimento de extensão, que é uma probabilidade maior, ou então começar o teste naquela direção onde o paciente tenha maior sintoma ou menor amplitude de movimento. Sempre tendo cuidado com a distalização, com o aumento dos sintomas durante o teste. Bom, então vamos lá. Então, antes do teste, registrar todas as referências, sintomática, mecânica, neurológica e funcional. Durante o teste, o paciente vai fazer os movimentos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar na prática. O paciente vai fazer os movimentos que você eleger para iniciar. Você vai observar os sintomas durante o teste. E o principal é após o teste. Então, após o teste, você vai ter que observar se houve modificação dos sintomas. Se tem alguma resposta mecânica positiva. Se melhorou, se centralizou, se aboliu os sintomas, se o movimento ficou mais fácil. Então, são 3 avaliações. Pré-teste, sintomática, mecânica, neurológica e funcional. Durante o teste, o paciente vai fazer 10, 15, 20 repetições, 25 repetições, 30 repetições. Você vai observar os sintomas. E o mais importante é o pós-teste. Observar se houve modificação dos sintomas. E tem que ter uma modificação para você confirmar que encontrou a preferência direcional. Tem que ser uma modificação de sintoma relevante e duradoura. Antes da gente iniciar os testes na prática, eu vou deixar aqui para vocês, e vocês vão visualizar no slide, a interpretação pós-teste. Porque o